de Roma Papal, do Vaticano. Mas a própria realidade do mundo contradiz o que eles estão falando. E as profecias corroboram muito mais com isso. No livro da lei está escrito que Ismael seria um jumento bravo. E diz que ele seria contra todos e todos contra ele. Por que você acha que isso está escrito na Bíblia? Os filhos de Ismael estão no Oriente Médio. Eles não estão desafiando o mundo inteiro hoje? O ISIS sai do Iraque desafiando o mundo inteiro, decapitando cabeça. Tem pessoas que não estão nem aí para isso. Já viu algum adventista comentando isso? Eles não olham para isso. Porque para eles, o anticristo tem que sair de um papa, a marca da besta tem que ser um decreto dominical. Mas eles vão se envergonhar disso. Porque cada vez o cenário fica mais parecido com o que está profetizado na Bíblia. Cada vez o cenário que se monta no mundo vai desmentindo as profecias deles, da Ellen White. E quando eu estou falando isso, eu não estou menosprezando eles, não. Eles estudaram assim. Quem sabe eu poderia ser um que estudou assim. Mas será que hoje eu teria um coração aberto, uma mente aberta, para poder crer no que a Bíblia fala realmente? Então, voltando em Nínive, ela existe. Ela está no norte do Iraque, da onde se levantou o ISIS. E hoje, o atual Iraque é a antiga Babilônia. Isso é incrível, não é? Para você estudar um pouquinho de geografia, você vai ver que Deus também usa o rei da Síria como tipologia do anticristo. E vocês sabem que Nabucodonosor venceu a Síria. E que quando se fala de Babilônia, a parte territorial engloba a Síria também. Por exemplo, hoje, Ninawa, onde está Mossul, era a antiga Nínive. A antiga Nínive era a capital da Síria, certo? Mas hoje, a Nínive, que está no norte do Iraque, era a antiga Babilônia. Você entendeu? Por um lado, a Nínive era a capital da Síria, e por outro lado, a Nínive antiga hoje está no norte do Iraque, que é a antiga Babilônia. Não é contradição. É só você ver a geografia, que ela muda um pouco. Quando se fala de Império Assírio, você tem que ver as regiões que esse império ocupava. Por exemplo, o Império Assírio antigo, ele ocupava regiões hoje como o Irã, o Iraque, partes da Turquia, Síria. Isso era o Império Assírio. Por isso que Deus usa o rei da Síria como tipologia do anticristo. Por isso que Deus levanta o profeta Naum para profetizar que de Nínive sai um homem que maquina o mal contra Deus. E não sai só um homem, sai um povo que maquina o mal contra Deus. Pode ver nesses meus estudos que eu indiquei para vocês no começo do vídeo. Então as profecias, elas concordam. A única coisa que está em discordância e desconexa são as coisas que os adventistas estão ensinando, as coisas que a gente vê algumas pessoas que não são adventistas, mas seguem uma linha parecida ensinando. Então, irmão, se a palavra de Deus me mostra o anticristo vindo de Nínive, é porque é de Nínive. A não ser que você interprete que esse homem do Belial, de Naum, capítulo 1, não é o anticristo. Aí eu queria ver o que você vai fazer com o contexto. Qual é o sentido? E olha como Deus usa a parte geográfica, somado às profecias, para revelar o futuro. Qual foi o primeiro homem que se levantou, claramente, que a gente vê visivelmente, que se levantou contra os desígnios de Deus? Nimrod. E olha que incrível. Nimrod edificou Babilônia, edificou Babel, e edificou Nínive, na terra da Síria. Claro que tem uma explicação para tudo isso. Eu também fiz um vídeo explicando essas coisas, sobre os filhos de Sem, Cã e Jafé. E os filhos de Noé, né? Os filhos de Noé e os filhos dos filhos de Noé. E sobre as promessas que Deus colocou nos 3 filhos de Noé. Esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Se você não assistiu, não perca tempo, assista esse vídeo. Ele é muito importante. Então foi Nimrod o primeiro opositor contra Deus. Lá na Babilônia e na Síria. Alguns séculos depois, o que aconteceu? Nabucodonosor estava lá, na mesma região.
se engrandecendo contra Deus, falando, não é essa a grande Babilônia, olha a expressão, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder, a minha glória. Nabucodonosor, ele se converteu de todo o coração ao Deus de Israel. Pode ler Daniel capítulo 4. E isso é magnífico, quando você entende essas coisas, você fica maravilhado. Mas antes dessa conversão, ele foi uma tipologia exata do anticristo. Então, tá vendo? Deus usando a mesma região para mostrar homens que se levantam contra Deus? E tanto Nimrod como Nabucodonosor são tipologias do anticristo. E aí o que a gente tem em Naum? Um homem, um conselheiro de Belial, que se levanta e maquina o mal contra Deus. E esse homem induz a um povo a maquinar o mal contra Deus. Está no mesmo capítulo, 2 versos antes. Basta somar o que Deus está falando. Então é isso que eu queria passar para vocês, irmãos. Estudem as profecias. Olhem para o que o mundo está mostrando hoje. Deus está falando essas coisas para a gente se preparar e profetizar as coisas que hão de acontecer. Profetizar corretamente. Para analisar. Para pensar. Você pode ir lá hoje no Vaticano e clamar o nome de Cristo, falando que Ele é Filho de Deus em alta voz. Você pode fazer isso livremente. Você pode até ir lá e falar que Maria não é mãe de Deus. Colocar Maria no lugar dela. Você não vai morrer decapitado, queimado ou crucificado. Mas se você conseguisse entrar no Iraque dizendo que é cristão, conseguisse esse feito, e lá você pregasse Jesus Cristo como Filho de Deus e como Deus da Bíblia, não do Alcorão, o Deus da Bíblia como único Deus, e dizendo que Ele tem o maior de todos os profetas, que é o próprio Filho dele, você é morto. Então olhe para a realidade, olhe e veja um império se levantando diante dos seus olhos. O império está se levantando diante dos nossos olhos. E ninguém vai impedir isso. Sabe por quê? Porque está profetizado. Tanto na Bíblia como no Alcorão, que foi escrito como imitação da Bíblia. Se você está assistindo esse meu vídeo hoje e você puder contemplar 5 anos para frente, 5, 10 anos, você vai ver a lei Sharia implantada em várias nações que você jamais imaginaria que iria estar. A lei Sharia é uma lei terrível. É uma lei que quando você visualiza os pontos dela, eu sei que tem muitas pessoas que não têm nem interesse de olhar para isso, porque não esperam o anticristo desse lado. Mas se você visualizar essa lei, você vai ver que essa lei vai contra todas as leis de Deus. Vai contra a lei do próprio mundo. Porque a lei Sharia é uma lei que eles falam que funciona. A democracia já não funciona. Então, o único país no mundo hoje que quer ter suas próprias leis e não obedecer à lei constituída na terra é o Islã. Os radicais do Islã. E eu não estou falando só dos radicais, porque até mesmo para os que não são radicais, eles têm o Alcorão, eles têm a Suná. Então eles podem ler e ver claramente que as leis do Alcorão contradizem as leis da humanidade. Então quando você olha para essa lei Sharia, você vê que essa lei é uma abominação. É a lei que eles amam, que eles veneram e tanto esperam. Essa lei já foi vigorada no mundo. Ela já atuou na Turquia, alguns séculos atrás, nas mãos do Império Otomano. Um império que vai reviver, com características do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. Esse Império Otomano que está revivendo hoje e que atuou no passado com as características dos reinos anteriores, ele vai reviver. E o mundo vai ficar maravilhado com isso. E o mundo vai dizer quem pode batalhar contra a besta. Quem é semelhante a ela? E quando eu estou falando que o mundo vai dizer, eu não estou falando que isso vai acontecer ainda. Isso já está acontecendo. Olha para as palavras de um islâmico. Toda vez que ele tira a cabeça de alguém, o que ele fala? Alá é grande. Outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube e com certeza esse cara é do Irã e com certeza ele não leu o Apocalipse, mas ele está falando a lei Sharia. Quem é que pode vencer ela?
Quem é que vai contra ela? Olha essas frases. Pode ver que nem se levantou ainda o 8º rei, na sua força total. Ele está levantando. E essas palavras arrogantes já estão na boca deles. Porque a besta que está para se levantar, e ela está se levantando diante dos nossos olhos, ela tem boca de leão. Ela tem boca arrogante, igual de Nabucodonosor. Ela tem pés de urso, porque ela é esmagadora, igual a Pérsia. Ela é semelhante ao leopardo, porque ela vai conquistar o mundo velozmente. Essas características da besta não é por acaso, é pra gente meditar. E ela tem 7 cabeças, também não é por acaso. Os impérios antigos vão reviver. As características dos impérios antigos, dos 7 reinos antigos, eles vão reviver todos juntos numa única besta, num único animal, em um único reino. Vai ser devastador. Então, irmãos, estudem a profecia. Gaste tempo com isso. Porque Deus nos levantou como profetas, como reis e sacerdotes. Nós temos que entender essas coisas para a gente animar o povo que vai profetizar, o povo que vai morrer pelo nome do Senhor. Eles têm que entender essas coisas. Entendeu, irmãos? Então, é um assunto que envolve vários outros assuntos. O foco do vídeo mesmo é para você entender sobre a origem do anticristo, Nínive, que Deus usa a geografia antiga com a geografia atual, sabe que a gente já está estudando isso e que a gente ia estar se direcionando de acordo com o que está profetizado, não de acordo com o que a gente imagina ser. Entendeu, irmãos? Vou finalizar esse vídeo aqui. Assista aos vídeos que eu recomendei para vocês, dá joinha no vídeo, compartilha eles, e as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, pode colocar aí. Eu vou estar olhando elas e depois eu vou pegar elas e vou colocar todas em um vídeo só. Ok? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.